A crise na Líbia, cada vez mais isolado, o líder líbio Muammar Gaddafi ordenou que a polícia e o exército retomem o controle do país. Os primeiros dados oficiais indicam que em uma semana de protestos, cerca de 300 pessoas morreram. Várias cidades do país, entre elas Benghazi, estão sob o controle dos manifestantes. Mas Gaddafi continua promovendo manifestações a favor do governo dele. A TV estatal mostrou imagens de centenas de pessoas na capital Trípoli gritando frases de apoio a Gaddafi, que está há mais de 40 anos no poder. Os partidários do governo ainda expressaram irritação com a cobertura da crise, principalmente com a feita pela emissora árabe Al Jazeera. A manifestação se seguiu ao apelo do líder líbio para que os simpatizantes tomassem as ruas. Num discurso raivoso, ele prometeu resistir até o fim e disse que vai morrer na Líbia como um mártir. Em Tobruk, foram os ativistas da oposição que tomaram as ruas, mas para celebrar. A cidade, palco de grandes batalhas entre os alemães e as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, é uma das que já estão sob controle dos oposicionistas. Lá, vários soldados disseram a jornalistas estrangeiros que já não obedecem mais às ordens de Gaddafi. Em Nova York, nesta terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU exigiu o fim imediato da violência contra os manifestantes e fez um apelo para que os responsáveis pelos ataques a civis sejam punidos. Foi a primeira vez que o Conselho abordou a onda de protestos que sacode o Oriente Médio e o norte da África. A reunião tinha sido solicitada pelo embaixador adjunto da missão líbia na ONU, que na segunda-feira retirou a lealdade a Gaddafi. Numa carta enviada ao Conselho de Segurança, ele pediu a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre o território líbio, para impedir os ataques aéreos contra a população. Pediu ainda a criação de um corredor humanitário para levar ajuda aos civis. Ao fim da reunião, além do fim da violência, o Conselho de Segurança pediu medidas para responder às demandas legítimas da população. A embaixadora do Brasil nas Nações Unidas, Maria Luísa Viotti, presidente em exercício do Conselho, disse que o governo líbio deve assumir as responsabilidades para proteger a população, atuando com moderação e respeitando os direitos humanos. O Brasil se prepara para retirar hoje ou amanhã um grupo de 183 brasileiros retidos na Líbia por causa das manifestações contra o governo. Eles são funcionários da construtora Queiroz Galvão e vão seguir de barco de Benghazi para a Grécia ou então para a ilha de Malta. De acordo com o Itamaraty, o embaixador brasileiro na Líbia, George Ney, está tentando, junto ao governo líbio, facilitar a saída do grupo. E aqui no estúdio a gente recebe o professor André Sena, ele é doutor em História Política pela UERJ. Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo bem, como vai? Bom dia. Professor, a situação já não estava muito boa por lá e ontem, depois daquele discurso do Gaddafi, parece que se ficou mais tenso ainda, né, a situação. O que a gente pode esperar agora? Porque o Gaddafi disse que não sai de jeito nenhum, que morre lá como Marte. Quer dizer, isso significa o término, sei lá, a finalização de um possível diálogo com a oposição? Eu acho que não. Acho que significa desespero diante de toda essa situação rebelde. Afinal de contas, são 3 grandes cidades no norte da Líbia que se levantaram a partir de Benghazi contra o governo de Gaddafi. Eu acho que essa reação do Gaddafi tem a ver, na verdade, com uma possibilidade de negociação anterior às próprias rebeldias surgidas em Benghazi. É preciso que fique claro que o governo Gaddafi já vinha negociando uma possível descentralização na Líbia. O grande desafio líbio, dentro do próprio governo Gaddafi, é a fragmentação étnica no sul e a rebeldia do norte. As cidades rebeldes do norte são mais modernas, mais politizadas e já vinham se rebelando antes do que aconteceu há 6 dias atrás. Essas rebeldias no Oriente Médio, elas não aconteceram do nada, elas começaram já há algum tempo, mas agora que a mídia internacional está cobrindo isso, e isso está tomando um certo corpo político. Elas se intensificaram, parece, né? Verdade. Agora, a ONU ontem exigiu o fim imediato da violência. Como é que a ONU, ou os Estados Unidos, ou algum organismo internacional pode atuar ali nesse momento? Nesse momento a gente vê uma atuação meramente retórica. Na verdade, é dentro da própria esfera regional intra-árabe e no Oriente Médio que essa situação pode se resolver. Qualquer medida mais profícua, mais profunda da parte dos Estados Unidos pode ser entendida como uma espécie de intervenção externa. E é bom que se saiba que já há uma cultura política no Oriente Médio de rejeição a essas intervenções nos Estados Unidos.
Por exemplo, ontem o blog da Voice foi hackeado, teoricamente por árabes, e um dos protestos desses hackers era: Hillary Clinton não deve continuar se intrometendo nos negócios árabes. Então há muita delicadeza e muito cuidado, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte das Nações Unidas, em declarações que possam ser ou explosivas ou ser entendidas como uma provocação. Eles vão ter que mudar a maneira de atuar externamente, a política externa, porque é de interesse claro dos Estados Unidos a paz ali, ou pelo menos uma ordem naquela região, né? Eu prefiro usar a palavra ordem. Agora, a diplomacia americana e a diplomacia das Nações Unidas já vem assumindo um outro tipo de conceito de intervenção no Oriente Médio, pelo menos nesse novo momento, né? Al Jazeera está chamando isso de um novo século árabe. A gente chama essa diplomacia de diplomacia transformacional, que é uma diplomacia menos agressiva, que atua mais na vanguarda, nas negociações de segundo e terceiro escalão. Qualquer declaração diplomática contra o Gaddafi nesse momento, ou contra o Ahmadinejad, por exemplo, que ontem cruzou o canal de Suez com navios militares, pode ser um desastre e pode, na verdade, frear um processo que parece ser um processo saudável e interessante para o Oriente Médio. Mas já se sabe disso, já se tem noção disso e tem pessoas para negociar nesse tom? Não há dúvida nenhuma que dentro do segundo escalão da diplomacia já está acontecendo uma série de negociações e de interlocuções. Se a gente observar todos os embaixadores da Líbia e todos os líderes governamentais, o ministro do Interior, por exemplo, que aderiu à revolução, ou os embaixadores da Índia, ou o embaixador adjunto da ONU, da Líbia, que também renunciou, é importante que se entenda que essas renúncias não são renúncias de fato. Na verdade, é a tentativa já de formação de um governo paralelo, no sentido de que eles estão dizendo: nós representamos o povo líbio e não o genocídio que está sendo perpetrado por Gaddafi. Então, essas negociações elas já estão acontecendo, é porque elas não estão sendo cobertas. Mas tem uma figura forte da oposição que possa realmente representar essa vontade de mudança dessas pessoas? Nem no Egito tinha. El Baradei não era exatamente uma figura forte, ele era uma figura de consenso que apareceu na primeira cena. Eu acho que a grande questão da Líbia é justamente a ausência dessa figura carismática, o que não significa que não haja movimentos importantes de rebeldia e contestação, coletivos.